Houve a justiça de hoje e as propostas de modificação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Participam do programa o juiz da primeira vara de família de Belo Horizonte e membro da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, Abraminge, Geraldo Claré de Arantes, e o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Minas Gerais, Stanley Guzmán. Doutor Stanley, pergunto agora para o senhor quais são as estatísticas sobre menores infratores do Brasil e em Minas Gerais. O senhor tem essas estatísticas? Eu vou fazer um apanhado bem generalizado, porque o CNNP agora, o Conselho Nacional do Ministério Público agora, soltou uma última estatística dizendo, por exemplo, que em Minas Gerais o grau de reincidência está quase 30%. E o número de vagas, e aí a gente tem que entender que no sistema, por exemplo, como diz o doutor Claré, na semi-liberdade, o adolescente tem um coeficiente de externicidade, ele vai para a rua em determinados momentos. E se ele não voltar, outro entra na vaga dele. Então essa estatística do meio aberto, da semi-liberdade, ela é extremamente confusa. Agora, hoje em Minas Gerais, nós temos em torno de 500 vagas para adolescentes internados. Com relação a essa reincidência que se refere ao doutor Stanley Guzmán, o presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado, na entrevista à revista Veja, ele disse que quase a metade, o senhor falou 30% aqui em Minas, né? Aqui em Minas. Quase a metade dos menores infratores que passaram por internação reincide e em crimes mais graves. Ele afirmou que há um sistema hoje que produz infratores mais agressivos. Eu pergunto ao senhor, doutor Claré, por que, mesmo após as medidas socioeducativas, menores voltam ao crime? Porque as medidas socioeducativas são ineficazes, absolutamente ineficazes, né? A internação de um adolescente que tem sérios distúrbios de comportamento, que matou para roubar, o latrocínio, né? O ato infracional análogo ao latrocínio, né? Várias e seguidas vezes, que está intoxicado pela droga do século, que é o crack, não pode ser liberado aos 6 meses, nem a 1 ano, nem a 1 ano e meio, no meu modo de entender. E é claro que ele sai despreparado. Ele saindo despreparado, ele tende a voltar. E a outra coisa é a questão do egresso, do adolescente egresso. Ele vai voltar para o mesmo meio dele. Se ele era traficante de drogas lá, ou se ele era membro de alguma quadrilha, de alguma gangue, ele vai sair dessa medida de internação restritiva de liberdade e vai voltar para o mesmo meio dele, para o mesmo caldo de cultura que ele está. Não se pode esperar isso. Agora, eu ouso acrescentar a essa estatística mais um fato interessante. Muitas vezes o adolescente, quando chega a ser internado, ele já está beirando os 18 anos. Então a reincidência é muitas vezes maior. Só que não entra na estatística pelo seguinte, porque ao completar 18 anos ele foge da estatística. Então ele já não é adolescente mais, ele é adulto. Então, como não tem o antecedente socioeducativo dele, ele já entra na estatística do adulto. Então, a reincidência de adolescentes infratores, na verdade, é muito maior que isso, muito maior. Essas medidas que estão sendo propostas para a modificação do ECA nessa parte da socioeducativa, isso vai resolver essa questão, doutor Stanley? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O problema do sancionamento, da quantidade de pena, da quantidade de internação, não resolve o problema. O grande problema, aí eu quero jogar essa pimenta no olho dos nossos espectadores aí, é que o Estado que omite a política pública é o mesmo Estado que recebe o adolescente que pratica o ato infracional. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Participação Popular aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado André Quintão, sobre esse assunto. Ele falou sobre ajustes que a legislação deve sofrer para adequá-la à realidade. Vamos ver. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu considero, inclusive estudando o exemplo de outros países, que isso não resolve a situação. Eu acho que o debate sobre algumas situações específicas, homicídios com estupro, com abuso sexual, lideranças de tráfico, talvez, sem reduzir a maioridade penal, mas pensando numa linha
de ampliação do tempo de internação, acho que nós temos que estar abertos a esse debate. Alguns especialistas defendem essa linha. Você não reduz a maioridade penal, você continua com os 16 anos, mas em situações específicas, muito nítidas, você poderia ter um tratamento diferenciado. Só um esclarecimento, a maioridade penal é aos 18 anos. Mas, a partir da fala do deputado André Quintão, doutor Claré, entramos nessa discussão, reduzimos ou não, o Brasil deve reduzir ou não a maioridade penal. Qual é a visão do senhor? Não deve reduzir, e vou explicar por quê. O telespectador vai achar que eu estou com garantismo em relação ao adolescente infrator. Não estou. Eu quero até aproveitar a audiência desse programa e fazer o meu caminho de Damasco. Porque eu tenho um livro publicado, que foi reeditado várias vezes pelo Estado de Minas Gerais, etc., em que eu defendo que o Estatuto fique como está. Só que isso era uma situação do país onde o salário mínimo era de $70. Eu lembro que os presidentes prometiam que o salário mínimo fosse chegar a $100. Hoje nós temos um salário mínimo de mais de $300. Né, e uma escassez de mão de obra. Então, já não é mais o foco da miséria que vai fazer o sentimento de culpa do juiz de ter um garantismo exacerbado com relação ao adolescente. Não, eu acho que deve haver uma resposta mais eficaz, mais dura, mais severa em relação a adolescentes que cometem ato infracional com ameaça ou violência contra a pessoa. Isso está claro, eu acho que é quase um consenso mas sem na sociedade. A maioridade penal. Por quê que a redução da idade penal não pode? Porque existem atos infracionais, vou explicar... Vamos deixar para o próximo bloco, o senhor explicar isso? Vamos, pois não. No próximo bloco, então. Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.